Sim, sim, não, não. Com certeza uma das frases mais famosas e, quem sabe, uma das mais mal compreendidas dos evangelhos. Muita gente olha para ela e pensa que é só um comando simples para ser honesto, mas sabe, por trás dessa simplicidade toda tem uma crítica social poderosíssima, uma provocação sobre o que significa confiança de verdade. Então, bora desvendar juntos o que realmente quer dizer ter uma palavra que se sustenta sozinha. Tá aí, a frase no seu contexto original. É bem direta, quase cortante. E essa parte final, né, de procedência maligna. Nossa, isso sempre deu o que falar. O que seria exatamente essa procedência maligna? Para a gente conseguir entender o que Jesus estava querendo dizer, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo, sabe? Entender o mundo para quem ele estava falando. Então, antes dessa nova ideia aparecer, o juramento não era só um costume, era a regra do jogo. Era o que garantia acordos, alianças, promessas pessoais, tudo. Para a gente sacar o tamanho da ruptura que Jesus propõe, a gente precisa entender por que esse hábito era tão central naquela sociedade. Pensa só um pouquinho. Num mundo com poucas garantias formais, sem cartório, sem contrato assinado como hoje, como é que se garantia que uma promessa ia ser cumprida? Pois é, com o juramento. Era, na prática, uma ferramenta social para criar confiança onde ela já não existia. A palavra por si só tinha perdido o valor. E essa prática não era algo qualquer, não. Estava super enraizada na cultura e na religião. A gente vê exemplos disso por toda a Bíblia. Aqui em Isaías, por exemplo, o próprio Deus jura por si mesmo. Isso mostra a seriedade máxima que um juramento podia ter. Dá para ver o peso que o conceito carregava, né? E olha, isso não era só uma coisa divina ou de Estado, não. Acontecia entre pessoas, entre amigos. Jonatas e Davi, que tinham uma amizade fortíssima, mesmo assim, usam um juramento para selar o compromisso deles. Isso só reforça o quanto o juramento era um pilar, era o que garantia que a palavra dada seria cumprida. Só que, como acontece com muitas coisas, a prática se desgastou. Na época de Jesus, o pessoal jurava por tudo e por nada, de um jeito totalmente leviano. Juravam pelo céu, pela terra, pela própria cabeça. E aí o efeito foi o contrário do esperado. Em vez de criar segurança, esse excesso de juramentos acabou gerando uma cultura de desconfiança geral. A fé na palavra simples tinha sido completamente destruída. E é justamente nesse cenário de desconfiança total que Jesus chega e propõe uma verdadeira revolução. Uma postura nova, radicalmente simples, mas ao mesmo tempo muito, muito desafiadora. A mudança é gritante. De um lado, a gente vê todo aquele sistema complicado e já sem valor dos juramentos. Do outro, uma simplicidade que chega a ser chocante. A proposta aqui não era só acabar com um mau hábito. Era criar um padrão totalmente novo de comunicação, baseado em algo muito mais forte. Então, o ponto central é esse. A integridade da pessoa deveria ser a única garantia necessária. A palavra de alguém deveria ser o próprio selo de confiança. O objetivo era formar um caráter tão sólido, tão íntegro, que um simples sim ou um simples não tivessem o mesmo peso de um contrato assinado e reconhecido em cartório. Certo, mas qual é a verdadeira raiz do problema? Para entender isso, a gente precisa voltar naquela parte mais intrigante da frase, a tal procedência maligna. É bem aqui que o ensinamento mostra toda a sua profundidade e o seu verdadeiro alvo. E aqui está o pulo do gato. O mal, nesse contexto, não é necessariamente o ato de jurar em si. A procedência maligna é a própria desconfiança. É o estado geral das coisas numa sociedade onde as pessoas simplesmente não acreditam mais umas nas outras, onde a palavra perdeu tanto valor que precisa de um reforço, de uma garantia extra para ser levada a sério. Em outras palavras, o que Jesus estava fazendo não era só corrigir um jeito errado de falar, ele estava, na verdade, diagnosticando uma doença social, a quebra da confiança entre as pessoas. O juramento era só o sintoma. A causa real, a raiz de todo o problema, era a falta de integridade que fazia com que a palavra de alguém já não valesse mais nada. Ok, entendemos a história, entendemos a crítica, mas e hoje? Como é que a gente aplica uma ideia tão forte como essa no nosso dia a dia? Vamos ver como isso se traduz em ações práticas. Na prática, tudo se resume a 3 passos que estão ligados. Primeiro, falar com o coração. Isso quer dizer alinhar o que a gente fala com o que a gente realmente quer e sente. Isso leva naturalmente a ter uma só palavra, a ser alguém consistente, confiável. E o resultado de tudo isso? A construção de uma confiança tão sólida que a nossa palavra, por si só, se torna um laço que não se quebra.
E no fim das contas, toda essa análise nos deixa como essa pergunta, que é bem forte para a gente refletir. No mundo cheio de contratos, letras miúdas e muita desconfiança, será que a nossa palavra, pura e simples, ainda tem peso? A palavra de uma pessoa é o suficiente? Essa, no fundo, é a verdadeira questão por trás do sim, sim, não, não.